Esta é a terceira parte da tradução de um podcast, chamado Guru, produzido pela BBC de Londres, com denúncias muito graves, a respeito da Escola Internacional de Yoga Shivananda. Ok, chegou a hora. O episódio final da investigação da BBC sobre alegações de abuso sexual dentro de uma das maiores organizações de yoga do mundo. Antes de começarmos, um aviso. Este episódio contém referências sexuais explícitas. Eu sou Ashley Kaur e você está ouvindo o Guru na BBC World Service. Este é o episódio 3, Quem sabia o que e quando. Eu relatei o incidente e a resposta dele foi: droga, não de novo. Ela riu de mim. Ela me disse: isso não é nada, sabe, acontece com todas as mulheres. Um dos membros do conselho me disse: bem, ele já disse que não vai mais fazer isso. O que você quer? O sangue dele? Ok, então vamos voltar ao começo. No episódio 1, falei com Julie Salter, que publicou um relato no Facebook sobre o abuso que sofreu de Swami Vishu. Ele era o fundador do Sivananda Yoga, guru, pacifista e, segundo pelo menos 3 mulheres, um estuprador. Ele me pediu para deitar ao lado dele. Eu disse que não entendia. E apesar de tudo em meu corpo dizer não, e meu cérebro gritar não, minha mente, eu fiz. Antes de morrer em 1993, Vishu criou um conselho de membros executivos, ou EBM, para serem os cuidadores da organização depois que ele se fosse. Foram necessários uns 20 anos, e aquela postagem no Facebook, antes que esses cuidadores fossem forçados a admitir publicamente aquilo que Julie diz que eles sabiam há anos. Então, para ajudar a desvendar como isso aconteceu, quero levá-lo a um lugar que uma vez ocupou um lugar muito especial no meu coração. Obrigada. Ok, estou aqui fora do Centro Sivananda Yoga em Putney, no sul de Londres. Não venho a este lugar há mais de um ano. Me sinto muito sobrecarregada de emoções, com raiva, dor, angústia. Então, foi neste prédio em 2020 que 2 membros do EBM organizaram uma reunião. Eu tinha essa fé nesta organização. Então, na verdade, vim para esta reunião muito, honestamente, esperando por respostas. Mas em vez disso, saí com mais perguntas. E foi naquela noite que foi o fim da estrada para Sivananda e eu. Minha decisão absoluta. Lembro-me de cada coisa que aqueles 2 membros do EBM disseram. Eles falaram sobre como conheciam Julie tão bem. E então eles continuaram, dizendo que eles e o Conselho e o EBM ficaram sabendo das alegações de Julie em 2007. O EBM agora diz que foi na verdade em 2006 que eles descobriram. Mas há apenas um problema com isso. Julie diz que eles sabiam há décadas que ele era sexualmente ativo. E ela oficialmente denunciou seu estupro a eles em 2003. Ok, aqui está o que ela diz que aconteceu. Julie escreve para eles pedindo uma reunião. 2 membros do conselho concordam em se encontrar com ela no Ashram Vadimoren no Canadá. E quando ela chega lá, apenas um dos 2 aparece. Swami Mahadevananda, por acaso. O outro, ela é informada, estava ocupado recebendo uma massagem. Eu pensei que tinha que confrontar o EBM agora e falar com eles diretamente. Porque eu realmente sentia que, se houvesse alguma mudança real, ou qualquer cura real possível, eu estava equivocada e ingênua, é claro. Mas eu sabia que tinha que encarar a vida secreta do Swami Vishu. Ficamos lá por um tempo. Mas, basicamente, ele reconheceu que sabia disso há anos. E eu realmente sabia que podia sentir, com todo o meu ser, que estava apenas batendo em uma parede de tijolos, que nada que eu dissesse levaria a lugar algum. Nas semanas seguintes, Julie diz que contou a mais 4 membros do conselho, seja pessoalmente ou por telefone de longa distância. Ela se lembra bem porque estava usando o telefone de um amigo e estava preocupada com a conta. Os curadores negaram que Julie discutiu suas alegações com eles em 2003. Mas a BBC viu um e-mail de Mahadev,
que era membro do conselho na época, no qual ele confirma que se encontrou com Julie. Ele o descreve como informal, mas diz que após esta reunião, as alegações se tornaram conhecimento aberto. Em 2005, ela lhes escreve uma carta. Eu tenho aqui. E claramente levanta assédio sexual. O conselho negou ter recebido esta carta. Em 2006, Julie participa de uma reunião mediada com o EBM, onde acontecem discussões sobre algum tipo de apoio financeiro para ela. O EBM afirma que ambos os lados ficaram satisfeitos com os resultados na época. Mas Julie discorda e diz que nada se materializou. Então, no ano seguinte, o advogado de Julie escreve para o conselho, buscando compensação e ameaçando uma ação por danos. O EBM fez seu advogado responder. Aqui está o que eles disseram. É com surpresa e decepção que recebemos sua carta, particularmente porque contém alegações difamatórias, de que a senhora Salter teria sido abusada sexualmente por Swami Vishnu Devananda. É bizarro e suspeito que a senhora Salter esteja escolhendo levantar o assunto 14 anos após sua morte. Reservamo-nos o direito de tomar todas as medidas apropriadas pela difamação contra quem considerarmos apropriado para proteger os direitos e a reputação de Shivananda e Swami Vishnu. Em dezembro de 2019, Julie torna público aquela postagem no Facebook. Pamela e Lucille se manifestam para dizer, eu também. As duas mulheres me disseram que ele as estuprou. Ambas as mulheres dizem que o abuso dele era um segredo aberto. O EBM nos disse que após esta reunião com Julie, eles estabeleceram procedimentos e protocolos, para dar a todos um espaço seguro para falar e ser ouvido, e para avaliar qualquer comportamento inaceitável, como avanços sexuais ou abuso emocional. Mas aqui está a questão. A foto de Swami Vishnu ainda está pendurada com orgulho em ashrams ao redor do mundo. Seu nome ainda é cantado ao nascer e ao pôr do sol. Ele ainda é venerado como um santo. Nós os desafiamos sobre isso e eles disseram, a organização Shivananda honra sua linhagem e seus ensinamentos. A seguir, Swami Mahadevananda. Ele é o monge do episódio 2 que tem queixas contra ele, desde apalpar até masturbação pública. Lembra-se de Prema? Ele esticou o braço e agarrou meu seio. Bem, ela diz que o denunciou em 2001. E ela diz que riram dela e disseram que era apenas um pouco de brincadeira. Eu relatei isso talvez alguns meses depois para Swami Durgananda na Europa. Swami Durgananda, a propósito, é uma discípula sênior de Vishnu. Ela está no conselho executivo desde sua criação. Ela riu de mim. Ela disse, ó, que engraçado. Sabe, ela me disse assim, isso não é nada. Sabe, acontece com tipo todas as mulheres. Isso não é nada, sabe? Ó, sempre acontece. Faz parte da prática de yoga, assim para te deixar mais forte e se livrar do seu ego, sua mente. E ela estava como zombando de mim, rindo, não levando a sério de jeito nenhum. Depois, tem a Wendy. Ele agarrou meu braço e levantou o lençol. Ele estava se masturbando, mas sei que ele teve um orgasmo porque havia líquido no meu braço. Wendy diz que o denunciou em 2006. Então, na época em que eu estava trabalhando no ashram canadense, havia uma mulher maravilhosa, que estava administrando o ashram na época. E eu fui até ela e relatei o incidente. Quer dizer, não foi uma surpresa para ela. Ela sabia que isso tinha acontecido antes. E então ela me disse que não havia nada que ela pudesse fazer, porque já tinha falado com ele sobre isso antes. Ela queria que eu fosse falar com outra pessoa, que era muito mais sênior na organização. Tamati em rede, costumávamos chamá-lo Prahlad. De qualquer forma, fui até Prahlad e sua resposta foi, droga, não de novo. Ele estava realmente irritado, porque isso aconteceu de novo. E então ficou muito óbvio que essa história já tinha sido contada a ele antes por outras mulheres. Mais de uma, foi minha impressão. O que me deixou ainda mais irritada, porque ele não tinha sido impedido. E quando eu expressei isso, quando perguntei o que eles iam fazer sobre isso, ele disse para não me preocupar, que eles tinham esse Swami recebendo aconselhamento. Então ele meio que me dissuadiu de fazer qualquer outra coisa.
Eu não sabia que no Canadá isso seria definido como agressão sexual. E eu não sabia, na época, que isso poderia ter sido levado à polícia. Durante esta investigação, recebemos uma cópia de uma carta muito triste, escrita por uma mulher que era há muito tempo um membro leal de Sivananda. Na carta, ela descreve como foi abusada por Swami Mahadevananda, mas também como ela havia contado a membros seniores do EBM. Querido EBM, é com tristeza e o coração pesado, após um longo período de silêncio, que agora me sinto pronta para escrever para vocês. Vocês devem saber que tenho vivido com uma condição de saúde terminal, que é inoperável. Como para todos nós, não está claro quanto tempo temos para viver. E ainda assim, me foi dado o presente de limpar e cuidar de assuntos inacabados. Confio que isso possa permitir que cada um de vocês se sente no amor, para contemplar e refletir sobre sua própria parte no silenciamento de longo prazo de muitos tipos de abuso. Eu não preciso de desculpas. Infelizmente, elas são de pouca utilidade. Sempre tive a opinião de que muitas pessoas vulneráveis se encontram no que elas acreditavam ser um ambiente seguro. No entanto, a energia sexual abunda ao lado dos ensinamentos de perder o ego e seguir o guru, e tantos outros comportamentos prejudiciais. Acredito que ensinar yoga é uma maneira de obter mais paz. No entanto, não é saudável para ninguém que vive em desarmonia com os ensinamentos. Com amor e luz, pelo bem-estar de todos nós nesta jornada chamada vida. Obrigada. Ela faleceu em 2020. Não damos o seu nome a pedido de seus entes queridos. O abuso de Mahadevananda prejudicou tantas mulheres, mas não precisava ser assim. Esta investigação encontrou evidências de que o Conselho sabia sobre sua impropriedade sexual já em 1999. A próxima voz que você vai ouvir é de Swami Shardananda. Ela é uma ex-membro do Conselho. Bem, eu tinha ouvido tipo sussurros e rumores, mas você não pode fazer nada. Você não pode acusar uma pessoa por causa de boatos. Que tipo de boatos você ouviu, Swamiji? Bem, que ele estava abusando da equipe. E ouvi rumores sobre ele abusar sexualmente de membros femininos da equipe. Mas eu não tinha nenhuma prova até, não me lembro em que ano foi. Pode ter sido no final de 98 ou 99. Eu era membro do conselho responsável pelo Reino Unido e também por Delhi. E a pessoa que era tipo a diretora lá, eu estava em Londres, e ela me ligou uma noite, e ela estava obviamente chorando. E ela me disse, Swami Mahadevananda está andando pelo centro sem seu dhoti. Sabe, dhoti é o pano inferior que os homens usam na Índia. Então quando ela me disse isso, soou como, ok, ele está andando de cueca. Muitas pessoas fazem isso em casa. E eu não estava realmente tão preocupada com isso. Mas eu liguei para ele, apenas para dizer, sabe, você está deixando ela desconfortável. Você pode por favor não fazer isso? E ele disse, não, eu não estava. E ela disse, bem, você não estava usando um dhoti. E ele disse, isso é verdade. Mas eu também não estava usando nenhuma roupa íntima. E então ele continuou a me contar graficamente o que tinha acontecido. Então eu sei diretamente dele que era verdade. O que ele te contou? Bem, ele me disse que não tinha usado nada abaixo da cintura, e que tinha entrado no escritório onde ela estava trabalhando, e se masturbado na frente dela. Eu obviamente fiquei bastante chateada. E eu disse, sabe, isso não está certo. E, sabe, eu ouvi rumores, mas agora tenho isso dos seus próprios lábios que isso é verdade. Então como podemos administrar esta organização assim, com um membro sênior fazendo isso? Então vou trazer isso para o conselho na próxima reunião. Então na próxima reunião do conselho executivo, bem, todo mundo sabia o que ia acontecer. Ele aparentemente tinha contado a eles. E tivemos que mandar todas as secretárias saírem da sala, e tivemos que desligar todos os dispositivos de gravação. E então eu disse o que tinha acontecido. E então eles, é claro, se viraram para ele, o que eu quero dizer, é claro, todos têm o direito de se defender. E eles disseram para ele, isso é verdade? E ele disse,
Mas se ela não quer que eu faça isso, ok, grande coisa. Não vou fazer mais. E então eles disseram: ok, qual é o próximo tópico? E eu disse: bem, espere um minuto. Não vamos lidar com isso. E um dos membros do conselho me disse: bem, ele já disse que não vai mais fazer isso. O que você quer? O sangue dele? Então, isso foi deixado de lado porque eu era a pessoa mencionando isso, eu era quem estava criando o problema. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Swami Jadinananda diz que denunciou o abuso de Madhavananda em 1999, mas nenhuma ação foi tomada. Bem, não contra ele de qualquer forma. Eu tinha a sensação de que por causa disso, eles estavam tentando se livrar de mim. E eu simplesmente decidi que, não importa o que acontecesse, mas eles estavam tentando me forçar a sair. E as pessoas estavam sendo muito desagradáveis comigo. Mas eu sentia que não importava o quanto alguém gritasse comigo, ou fosse desagradável, eu simplesmente continuaria fazendo o meu trabalho e ficaria lá. E acho que por causa disso, finalmente, como não conseguiram me forçar a sair, eles simplesmente me expulsaram. Eu apenas recebi um fax um dia, depois de ter trabalhado lá por 26 anos. E dizia simplesmente, dadas as circunstâncias, eu tinha sido removida do conselho executivo. Obviamente, é uma traição. Acho que havia muito mais acontecendo do que eu percebia. E que se um perpetrador é descoberto, há uma espécie de acordo de silêncio, onde eu não direi o que você está fazendo se você não disser o que eu estou fazendo. Não sei se há um nome para isso, acho que é uma conspiração de silêncio. Então acho que era isso que estava acontecendo. Acho que vários outros membros estavam fazendo coisas semelhantes, talvez não exatamente assim, mas coisas negativas que eles simplesmente não queriam que viessem à tona. Isso viria à tona, mas só depois de 13 anos. Sim, foi 13 anos após esta reunião que Swami Madhavananda seria solicitado a deixar a organização. O conselho nos disse: Swami Madhavananda deixou a organização Shivananda em 2013 a pedido dos curadores, após uma investigação na qual várias mulheres foram entrevistadas. As entrevistadas afirmaram que não queriam que nenhuma sanção fosse imposta a ele. Eles anunciaram sua aposentadoria em sua revista mensal, alegando que ele saiu, e cito, para seguir uma vida contemplativa em reclusão na Índia. O aviso dizia que o Conselho Executivo agradeceu a ele por seu serviço dedicado e inspirador. Até hoje, Swami Madhavananda recebe uma pensão mensal da organização. E enviamos as acusações de Swami Shardananda ao EBM, mas eles optaram por não responder. Revisão rápida. Até agora, examinamos as alegações de que a organização falhou em lidar adequadamente com as acusações de abuso contra o fundador, Swami Vishu, e um de seus discípulos diretos, Swami Madhavananda. Mas esta história fica pior. Falei com 5 mulheres que dizem ter sido abusadas por um professor sênior atual e ativo. Aquele cujo nome não podemos dizer por razões legais, no episódio 2. As alegações contra ele são tão recentes quanto 2019. Mas aqui está a coisa, 2 dessas mulheres dizem que denunciaram o abuso dele a membros seniores de Shivananda. Então, o que aconteceu depois? Bem, deixe-me trazer Carol Murchison para nos ajudar com as questões legais. Ela faz parte de um grupo comunitário chamado Projeto Satya, que significa verdade, que foi criado no Facebook por yogis de Sivananda que precisavam de um espaço seguro para conversar. Na verdade, eu mesma me juntei ao grupo depois de ler a postagem de Julie para ver o que os outros estavam dizendo. Os fundadores do grupo não confiavam no EBM para investigar, então fizeram uma vaquinha para sua própria investigação. E Carol era a advogada responsável. Olá, Ishleen, é um prazer estar aqui. Obrigada. Perguntei a ela o que ela achava das alegações. Ishleen, eu falei, acho, com entre 25 e 30 mulheres que tinham alegações de agressão sexual contra vários líderes. E achei cada uma delas era confiável. E elas certamente retrataram um padrão de má conduta. E neste episódio, Carol, estamos falando sobre denunciar o abuso. 2 mulheres que eu conheço, pelo menos 2 mulheres vieram à frente e denunciaram abuso nas mãos deste homem.
E a primeira é Marianne. Sim, isso mesmo. Ela se lembra claramente de ter denunciado ao diretor do ashram e que lhe disse que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Ele não ficou surpreso. Ok, vamos avançar para Catherine, que na época era menor de idade e tinha 12 anos quando o suposto abuso começou. Sim, isso mesmo. O que aconteceu é que em um certo ponto, quando o abuso escalou para palpações e toques em seus seios, ela contou aos seus amigos, um deles era a filha de um membro do EBM, Srinivasa. E ele ligou para Catherine e a questionou sobre o que ela estava dizendo. Ele disse a ela que era uma pena que ela estivesse chateada, que ela precisava aprender a não se apegar à sua raiva. E ele não apenas não informou aos pais dela o que estava acontecendo, mas também não informou a nenhuma autoridade. De qualquer forma, nada aconteceu como resultado disso. Catherine finalmente contou aos pais o que havia acontecido, quando estava com pouco mais de 20 anos. Eles ficaram arrasados. Seus pais então fizeram algumas coisas. Eles foram ao EBM e contaram sobre essas agressões à filha deles. Em um de seus relatos para mim, os pais disseram que foram informados que não tinham evidências e, portanto, não havia nada que pudesse ser feito. O pai de Catherine também confrontou o homem. Como resultado, ele escreveu uma carta de desculpas para ela. Tenho desculpas entre aspas aqui, Schlein, porque o que ela lembra é que na carta ele disse a ela, éramos jovens, mas na verdade, ele tinha 31 anos. A lei reconhece que crianças não podem consentir com qualquer tipo de encontro sexual como este. A lei também reconhece que aqueles de nós que estão em posição de saber sobre situações como esta, têm o dever de denunciar para que possa ser tratado. Certamente, eu presumiria que pessoas que estão dirigindo um acampamento infantil, têm o dever absoluto de denunciar uma situação como esta. E, sabe, há 2 danos, Schlein, quando estamos falando sobre isso. O primeiro dano é, claro, que mulheres foram agredidas. Mas o segundo dano é essa traição institucional, onde a organização não responde de uma maneira que contribua para a cura. Isso causa mais danos. O EBM diz agora que, tendo sido informado por escrito das alegações contra este homem, o removeu do conselho e do ensino enquanto investigam. Mas fomos informados por várias fontes que ele ainda está muito envolvido na Índia. Eu mesmo liguei para o ashram de Kerala e me disseram que ele realmente deu um curso completo no início deste ano. Oferecemos ao EBM a oportunidade de ser entrevistado para este programa. Eles recusaram, mas nos enviaram esta declaração. O Conselho de Curadores simpatiza plenamente com aqueles que se manifestaram e oferece a qualquer indivíduo que sinta que possa ter sido afetado pela conduta referida no programa sua garantia de que não tolerará abuso ou desconsiderará comportamento inadequado. Pede desculpas sem reservas por quaisquer erros históricos que cometeu ao abordar as alegações. Como resultado dessas alegações, Sivananda estabeleceu um mecanismo de denúncia confidencial, encomendou uma investigação independente e nomeou especialistas jurídicos que ajudaram a revisar e implementar políticas de proteção e colocar em prática treinamento apropriado. Então, vi 4 dos relatórios das vítimas da investigação independente sobre este professor que não podemos nomear, todos os quais concluem que, no balanço das probabilidades, as sobreviventes são credíveis e seus testemunhos são verdadeiros, incluindo alegações de que 2 delas denunciaram seu abuso ao EBM. Então quero terminar esta série onde tudo isso começou, o Centro de Yoga Sivananda em Patni. E uma vez, vir aqui para mim era como voltar para casa. E é realmente emocionante quando digo isso. Hoje estou aqui parada a apenas, quero dizer, alguns metros de distância e me sinto como uma completa estranha neste lugar. Mas ainda há algo mais que me incomoda. Durante nossa investigação, as mulheres com quem falei, as mulheres que se manifestaram, eram todas ocidentais. E isso não significa que nenhuma mulher indiana foi afetada. É mais difícil para as mulheres indianas, porque estamos contra essa barreira cultural. E então na Índia, o domínio do patriarcado sobre a sociedade ainda é muito forte. E então, é claro, há toda essa dinâmica de poder que afeta yogis em todos os lugares. Então é essa relação guru-discípulo, esse contrato espiritual,
onde se espera que o discípulo se renda à vontade do guru e obedeça aos desejos do guru, não importa quais sejam. Minha esperança é que depois de ouvir nossa série, se houver alguma mulher que sinta que não foi ouvida, ela pelo menos saiba que não está sozinha. Para mim e Sivananda, no entanto, não há volta. No momento da gravação de Guru, Kuta Nair Swami Vishu ainda é adorado em ashrams em todo o mundo. Moroso Finoshi Swami Madhevananda ainda vive confortavelmente com impunidade. Fomos informados de que o professor que não podemos nomear ainda está ativamente envolvido na organização na Índia. Guru é coproduzido e coescrito por mim, Ishleen Kaur, e pela produtora de investigações do World Service, Louise Adamu. Nosso editor é Hugh Levinson. Agradecimentos especiais a todas as mulheres que confiaram em nós com suas histórias. Esta foi a terceira parte da tradução do podcast Guru, produzido pela BBC de Londres. As vozes que você ouviu foram criadas por um programa de inteligência artificial e nem sempre as pronúncias das palavras e nomes estão corretas. Pedimos desculpas por isso. Mesmo com essas falhas, esperamos que você tenha conseguido captar todas as graves denúncias a respeito da Escola Internacional de Yoga Shivananda.